Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem tivemos um debate particularmente intenso na SIC Notícias, no rescaldo das eleições regionais. Catarina Martins, digamos assim, levou a tareia da vida dela em direto, e eu acho que é relevante mostrar este momento porque a esquerda portuguesa acham que são donos da política nacional e depois acabam por levar estes banhos eleitorais que lhes faz falta, até lições de humildade, que é coisa que têm perdido nos últimos anos, por acharem que mandam no país ou por acharem que as agendas dos próprios são as agendas dos portugueses. Eu venho mostrar-vos um certo deste debate que eu acho que é relevante e fazer uns breves comentários sobre o que se passou também no dia de ontem com a esquerda madeirense e com o que se pode vir a passar também a nível nacional. Vamos ver, meus caros, este debate que eu acho que é ótimo. Este, infelizmente, é um país onde, pelo menos, se começa a perceber que, no setor político que a Catarina representa, a votação praticamente desapareceu. Ora, não deixa de ser extraordinário que a esquerda veio ao mundo para resolver o problema da pobreza. A Catarina diz que a pobreza é maior e vocês e o PCP somados na Madeira não chegam aos 4.000 votos. O que é que terá falhado? Não é será a altura de olharem para vocês em vez de passarem a vida a olhar para os outros? É que foi de certeza do vosso lado que falhou. Foi vocês que as pessoas deixaram de votar. Nós temos um regime de 50 anos em que o emprego depende do PSD. Em que os apoios sociais dependem do PSD. Nós aqui temos uma sobre-representação de comentadores do Bloco de Esquerda para os 2 ou 3%. Os dirigentes da esquerda, do Bloco e de outros partidos passaram a vida a ser perseguidos, incluindo com processos judiciais pelo PSD. Vocês têm 2% e 200 comentadores na televisão e nos jornais. Não há mais sobre-representação na comunicação social. Não. Não é verdade. É verdade e qualquer um sabe. É comparar o nível de liberdade na Madeira, de quem ninguém fala assim, com a sobre-representação do Bloco na comunicação social e usar isso como desculpa para o insucesso eleitoral quando tem 1.500 votos. Não, eu acho que deve vir sempre. Eu acho que deve vir sempre, mas deve tirar a consequência de vir sempre e ter 1.500 votos. Pois é verdade. Meus caros, este foi o excerto do debate. Eu só acho interessante é que este comentador tenha muito a ideia de cair na questão do Chega. Está sempre a cair no Chega, este comentador, apesar de tudo. Mas agora, quando o Chega faz este tipo de comentários, é populista. Quando é o próprio, ele pode fazê-lo. Portanto, ele pode. O Chega é que não. Mas eu não posso retirar a veracidade deste comentário, porque eu, ao contrário deste senhor e até da própria Catarina Martins, eu gosto sempre de separar a pessoa do comentário. Portanto, o comentário é uma coisa. E houve muitas pessoas que ficaram algo aborrecidas comigo. Mas tu trazes o Miguel Relvas ao canal? Sim, fez um comentário sensato. Eu separo sempre a pessoa do comentário. No entanto, não posso deixar de apontar algumas hipocrisias, obviamente, isso não tem problema nenhum. Agora, se de repente, que foi um exemplo que eu dei na altura, se de repente, e até o dei nos comentários, José Sócrates disser todas as verdades a nível mundial, não vão passar a ser mentiras porque foi o José Sócrates que o disse. E, portanto, concordar com alguma coisa que José Sócrates diz não significa fazer uma espécie de endorsement, como dizem os americanos, ou apoiar José Sócrates, não tem nada a ver com o assunto. Eu acho que é importante separarmos o argumento da pessoa. A pessoa não é o argumento e o argumento não é a pessoa. E, portanto, mas bom, vamos à análise destas declarações que eu acho que são relevantes. Era apontado aqui pelo comentador do PSD que ele dizia basicamente que estes partidos se propõem a resolver a pobreza. Eu não sei como é que estes partidos ainda têm a lata de se propor a resolver a pobreza quando todas as vezes que as políticas destes senhores foram implementados geraram fome. Aliás, dos ditadores mais sanguinários que a história já teve, foram precisamente regimes que tinham algumas parecenças com aquilo que é defendido pelo Bloco, nomeadamente a nível económico, que matou dezenas de milhões de pessoas à fome e que são pessoas que são sempre deixadas de parte porque há ditadores sobre os quais nós falamos mal, há ditadores sobre os quais nós nem abrimos a boca. É o que diz o Dr. Jaime Nogueira Pinto no seu livro, num livro que eu tenho aqui, em que ele diz basicamente: o Hitler vem sempre apagar fogos nas campanhas da esquerda, o Stalin dorme em paz. O que é que isto significa? O Hitler é utilizado para atacar a oposição, atacar a direita, sejam eles quais forem. O Stalin dorme em silêncio porque a direita tem um bocadinho mais de pudor e às vezes se calhar não deveria ter. O Stalin dorme em paz porque a direita tem um bocadinho mais de pudor de utilizar um ditador que causou tanto sofrimento a tantas famílias e a tantas pessoas. Mas enfim, falando aqui um bocadinho sobre esta questão dos comentadores, isto é factual, quer dizer, não é só o Bloco de Esquerda, não é só o PCP nem tanto, mas não é só o Bloco de Esquerda e o LIVRE.
O Rui Tavares, por exemplo, pelo que sei, agora tem uma rúbrica semanal sobre história ou alguma coisa do género. Eu não vi nenhum episódio, mas sei que isto é relativamente recente. Nós vemos que a terceira força política em Portugal raramente aparece nas televisões. Aparecem a convite em questões pontuais para falar de polémicas, para falar da espuma dos dias, mas recorrentes acho que só temos mesmo a nossa Rita. Portanto, tirando a Rita, que vai com frequência ao canal News Now, e ao canal News Now, que é um canal recente que nada tem a ver com esta gente dominada pelo regime, e sinceramente tem mesmo que se dizer, o canal News Now a mim parece-me ser um canal diferente da SIC Notícias, da CNN e de tantos outros. Parece-me mesmo ser um canal diferente. Para melhor, no meu entender. Posso ficar desiludido daqui a uns tempos, mas até à data só tenho que apontar coisas bastante positivas, diga-se de passagem. Mas olhando para aquilo que é a presença televisiva de determinados comentadores, o CDS, que tem 2 deputados na Assembleia Nacional, tem Cecília Meirelles. A Catarina Martins, que é eurodeputada, é comentadora televisiva de um partido que tem 4 deputados, 2, 3, não sei, já não sei quantos é que tem o Bloco, já não me recordo. Temos tantos outros comentadores que aparecem com muita frequência em representação destas forças políticas mais à esquerda, mas a terceira força política em Portugal está subrepresentada a nível das televisões portuguesas e que ninguém tenha dúvidas disso. Portanto, aparecem com pouca frequência. O deputado Pedro Frazão vai às vezes à CNN, a Rita está com alguma presença no canal News Now, acho que tem um programa, eu não sei se é semanal, se é quinzenal, eu por acaso até costumo ver, mas acho que é semanal, e portanto, tirando a Rita, eu acho que não há mais nenhum comentador. Catarina Martins dá-se ao luxo de ter um programa só para si, com um partido que quase não tem relevância nenhuma na Assembleia da República. Tem 4 ou 3 deputados, portanto, uma coisa completamente irrisória, acho que são 4. E portanto, tem muito mais presença nos meios de comunicação tradicionais, a escrever artigos, a fazer comentário político, nomeadamente o próprio Rui Tavares, pelo que sei, agora tem um programa próprio, e portanto, isto é demasiado óbvio, e é óbvio para toda a gente há imenso tempo, só que quando é dito pelo Chega, é demagogia, quando é dito por este senhor, já pode ser dito. Adorei, foi a Catarina Martins dizer que são perseguidos, coitadinhos, porque são muito perseguidos, a Catarina Martins, e ainda perguntou, bom, mas não queria que eu viesse hoje. Oh, Catarina Martins, não é fazer-se de vítima em direto que a vai tornar uma pessoa mais capaz a nível político. A Catarina Martins tem que meter uma coisa na cabeça. Há claramente, apesar de não o querer admitir, eu percebo, também não lhe dá jeito de admitir, há claramente uma sobre-representação da esquerda nos meios de comunicação tradicionais e na forma como os meios de comunicação tradicionais colocam a informação para o público em geral. Vemos, por exemplo, uma completa falta de isenção política no Expresso, e o Expresso é dos jornais mais esquerdistas que há em Portugal, e com muita frequência na SIC Notícias e na CNN, pessoas que não interessam nem ao Menino Jesus vão comentar política nesses canais porque falam mal de André Ventura e do Chega. Isto é uma realidade e que ninguém a pode negar. Há pessoas que não têm razão nenhuma para estar ali. Muitas delas têm pouquíssima idade, e não é que tenham que ter imensa idade, não é que tenham que ser pré-reformados, mas têm pouquíssima idade, têm estudos fora da área e estão ali a comentar política porque o único trunfo que trazem aos meios de comunicação tradicionais é não gostarem do Chega e de André Ventura. E isto acontece com muita frequência. Temos, por exemplo, que é um comentador que eu me pergunto todas as vezes porque é que lá está, e aliás, não sou só eu que o faço. O que é que o João Maria Joné está a fazer na SIC Notícias? E atenção, agora podem dizer vocês, e têm o direito de fazer esse comentário, e se tens tu inveja, querias estar tu na SIC Notícias? Olhem, por acaso não queria sinceramente, não faria fretes a ninguém, se lá estivesse, não faria fretes a ninguém, e nunca seria se não fosse pago. Portanto, posso-vos dizer que de graça nunca faria um comentário na SIC Notícias. Agora, sobre outra questão, o João Maria Joné, o que é que ele faz ali? Qual é a experiência política do João Maria Joné? Qual é a formação do João Maria Joné? Eu não sei qual é a formação dele, mas experiência política tem alguma? Já exerceu algum cargo? Tem alguma coisa a comentar? Tem algum pensamento fora da caixa que não seja chamar nazi ao Elon Musk ou atacar o Chega? É porque ele, por exemplo, fez um comentário a dizer, ao estilo de Ana Gomes praticamente, que o Elon Musk era um nazi assumido. Eu, por exemplo, nunca vi o Elon Musk a assumir-se como nazi. Podemos chamar-lhe N de coisas, podemos dizer que ele tem N defeitos, tem vários, imensos, alguns dos quais eu não suporto. Agora, que ele é um nazi assumido,
Eu nunca vi, sinceramente, Elon Musk a assumir isto. E João Maria Joné mentiu em direto e disse que isso aconteceu. Portanto, este é apenas um dos exemplos, mas há vários. Que comentadores é que são estes? Qual é a legitimidade que eles têm? Qual é o trunfo que trazem sem ser falar mal do Chega? Não têm trunfo nenhum, não trazem absolutamente nada. E, portanto, a Ana Gomes também é outra. Mas, enfim, nem vou entrar pela Ana Gomes. Pelo menos tem histórico político, já foi candidata aos presidenciais, já tem algum processo do ponto de vista político. O João Maria Joné fez o quê? Enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. A esquerda no dia de ontem foi raspada do Parlamento Regional, o que da minha parte me deixa bastante feliz e, portanto, que continue assim e que se replique a nível nacional, pelo menos este resultado da esquerda. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.